Olá, meu nome é Ana Paula. Esses são Lindenberg, Lisandra, Marcele e Maria Rafaela. Nós iremos iniciar a roda de conversa acerca da escola Egese por Reis, focando em 4 eixos, que são alfabetização e letramento, gestão e coordenação pedagógica, teoria e prática da literatura e organização do trabalho pedagógico e curricular. Antes de tudo, vamos conhecer um pouco do contexto da escola? A Escola Estadual Egese por Reis fica localizada no bairro de Nova Descoberta, zona sul de Natal. Seu prédio foi construído por volta do ano de 1968, com a missão de garantir a formação na cidadania, com ênfase num sólido processo de alfabetização e letramento, de construção do pensamento lógico-matemático e da capacidade curadora e investigadora. Inicialmente, faremos algumas perguntas norteadoras sobre cada eixo, direcionadas aos participantes, e estes irão apresentar aspectos observados com base na entrevista feita com a equipe pedagógica da escola. Quais são as atividades desenvolvidas na escola que são utilizadas para alfabetizar os alunos e qual a proposta de ensino? A escola possui oficinas e todo início de aula começa com um momento literário. Além disso, ainda tem o correio quinzenal, a oficina de cinema, os murais que são expostos pela escola com as produções das crianças, a oficina de linguagem, os livros que as crianças levam para casa, tem um seminário de leitura e durante os eventos são feitos vídeos com as crianças, estimulando a oralidade. Durante as conferências literárias, as crianças escolhem um tema de interesse que desejem comunicar, falando o que aprenderam sobre o assunto. Todo o contexto da escola se volta para que a criança possa ter esse letramento. Tudo tem produção das crianças. É importante ouvir a opinião da criança e fazer questionamentos, estimulando a oralidade, pois essa capacidade de comunicar também faz parte da alma da escola. Tem a semana literária, a semana da matemática, a semana da língua portuguesa, a semana do meio ambiente, com conferências e caminhadas pelo bairro. Criança é movimento, é vida. Se tem vários vídeos, eventos, a escola é voltada para o protagonismo e a aprendizagem das crianças. Por meio de todas essas atividades, as crianças superam a timidez, se apropriam dos assuntos e conhecimentos, além de ganharem autonomia, se tornando protagonistas de seu próprio aprendizado. São feitas produções escritas e oral, para que a criança tenha autonomia em escrever. O professor dá oportunidade à criança desde o primeiro ano, quando a criança desenha, perguntando o que ela desenhou, o que quis dizer e pedindo para que escrevam. Em um dos passeios que foi realizado, elas escolheram ir ao abrigo de idosos e levaram livros para ler para os idosos. Depois foi pedido para que elas desenhassem ou escrevessem o que quiserem sobre a vivência que tiveram e saíram até poesias. A oficina de linguagem possui objetivos de aprendizagem específicos. Eles vão desde os gêneros textuais aos tipos de textos, trabalhando a oralidade. Tudo parte do interesse da criança. É utilizada desculpas de escritas. Tudo é um motivo para registrar por escrito o que estão vivenciando, buscando registrar tudo o que fazem, pedindo para que escrevam o que gostaram e o que não gostaram. As crianças estudam e fazem pesquisas sobre os assuntos, utilizam tablets na escola, tem a plataforma do Clique Ideias. É dado tempo para as pesquisas, estimula-se a escrita e vai fazendo correções, indicando os dicionários que tem na sala de aula quando é preciso. Elas fazem cartas para o professor ou algum funcionário quando estão completando o ano. E já fizeram até para a secretaria, informando a importância do Clique Ideias. Como é realizado o acompanhamento com os alunos para mensurar os seus avanços na alfabetização?
As oficinas têm um objetivo bem definido para acompanhar esse processo de alfabetização, com reuniões periódicas e uma avaliação contínua, que permite o acompanhamento do aluno do primeiro ao quinto ano, o que permite perceber em que eles estão tendo dificuldades para que se possa comunicar aos outros professores. Por ter um acompanhamento contínuo, as crianças não são passadas de um nível para o outro apenas no final ou início de ano. Se perceberem que elas estão avançando em alguns requisitos, elas podem ser passadas para o outro grupo. É importante também manter a comunicação com os pais, para que eles entendam que se a criança retroceder de nível, não significa que elas reprovaram. Saber identificar quando a criança se acomodou e se está precisando de um desafio ou estímulo, as desafiando a aprender mais e, se preciso, fazendo adaptações nas atividades. Os grupos que estão presentes na EGESP Reis atualmente são nível 1, grupo Cores e Estrelas, nível 2, grupo Fantasia e Sol, e nível 3, grupo Semente e Coração. Qual o percentual de crianças alfabetizadas em cada turma ao final do segundo ano? Não se tem o percentual de crianças alfabetizadas, pois a professora de linguagem que fazia o relatório saiu, e a atual professora ainda não conseguiu concluir um ano completo para ter uma base de quanto é, mas deve ser em torno de 80% ou 85%. Como a gestão trabalha para concretizar o que está no PPP ou no planejamento da escola a respeito do processo de alfabetização, da gestão democrática, da avaliação e da leitura? A escola possui uma gestão democrática, que foi implantada por uma escolha dos diretores. Em 2007, houve a primeira eleição direta na escola, sendo realizada a cada 4 anos. Atualmente, as eleições são realizadas a cada 3 anos, e sua última eleição foi realizada agora, em 2019, com gestão de 2020 até 2023. Com relação ao conselho escolar, ele auxilia em relação aos desafios enfrentados pela escola. Possui representações das famílias, dos professores e dos funcionários. As assembleias seguem um modelo de processo democrático da escola, trazendo discussões acerca das dificuldades do dia a dia e, principalmente, ouvindo a opinião das crianças, dando também a elas o direito de voto. Antes da pandemia, a escola se reunia mensalmente, onde nesses encontros pedagógicos se via temas, alinhava-se oficinas, discutiam sobre problemas, sobre a avaliação contínua das crianças, sempre dentro da perspectiva da equipe. Já com relação ao processo de alfabetização, encontra-se no PPP da escola, que é baseado em Freinet, onde, à medida que se percebe a importância desse processo de alfabetização, a própria biblioteca vai contribuindo para isso. Busca-se sempre trabalhar com as crianças jogos, alfabeto móvel, dividir as crianças em grupos por níveis diferentes e subdividindo esses grupos em estratégia de tutoria, o que não deu muito certo ser feito esse ano por causa da pandemia. Tudo isso tem o objetivo de favorecer cada vez mais a aprendizagem das crianças, e todas essas coisas são realizadas com a ajuda do vice-diretor e do apoio pedagógico, que se juntam naquele determinado horário e buscam acompanhar melhor a aprendizagem das crianças. Em relação à leitura, é ela que permeia todo o processo da escola. Todos os dias, a abertura da aula é feita com a leitura de um livro. A escola possui também projetos como Livros para Casa, onde a cada semana uma criança escolhe um livro e leva para ser lido com a família em casa, relatando sobre a leitura para a classe em seguida. Possui também Biblioteca Viva, que apoia esse processo de leitura, buscando trabalhar na perspectiva do diálogo e estar junto das crianças nesse processo. Já com relação à avaliação, ela é feita continuamente, pois quando a criança não consegue acompanhar o ritmo determinado pela escola, os professores reúnem-se e discutem buscando meios para fazer com que ela se desenvolva. Quando a criança vem de uma outra escola, ela é encaixada em um grupo,
A escola e a secretaria também buscam manter essa relação para ajudar a criança a se desenvolver. Todo ano é discutido uma forma de se aprimorar, de entender a criança que possui ritmos diferentes. Ou seja, para a escola, a aprovação da criança não é algo tão importante, já que o principal objetivo é fazer com que a criança se desenvolva. Como o livro de literatura infantil é abordado em sala de aula? A leitura é tanto lidada como hábito de leitura quanto como atividade significativa. Os livros ficam disponíveis e são trocados periodicamente. No momento da leitura, em sala de aula, se encontra na porta da sala uma plaquinha do momento literário, com a apreciação do livro e após não tem atividade pedagógica. É possível a produção do teatro com base na leitura do livro, como por exemplo a Escoarte, a qual trabalha um livro e produz um espetáculo artístico. Nesse período de pandemia, os alunos podem levar livros para casa. Quando se percebe que eles têm cuidado maior, os mais velhos estão levando nesse momento. Que livros de literatura infantil são lidos e como são selecionados? Grande parte do material vem do plano do livro literário. Recebemos e fazemos escolhas, as quais podemos receber outros. Existe também um evento estadual. Os pais escolhem os livros e a escola recebe e investe. A escola recebe um cheque da secretaria para investir em literatura potiguar. Estratégias estas para melhorar o acervo da escola. No acervo é levada em conta a ilustração. Como se dá essa ilustração no livro? Isso acontece quando a escola possui autonomia. Tive um trabalho sobre Sonho da Noite de Verão, de William Shakespeare. Não necessariamente trabalho de literatura infantil. O primeiro contato foi para saber se as crianças conheciam filmes e adaptações do trabalho dele. Envolveu tanto a turma que as crianças queriam apresentar. Levei a versão teatro. E Sonho da Noite de Verão, trabalho de ludicidade dos personagens, das fadas. Então foi dividido os personagens, foram marcadas datas de ensaios. Também foi levado para a sala fantasias que tinham na biblioteca. Ocorreu também leitura em voz alta da fala dos personagens dos alunos. Faltou tempo, na verdade. Ocorreu também atividade sobre vida e obra de William Shakespeare. É tão interessante quanto um assunto de literatura instiga a criança e a impulsiona ela a pesquisar, a buscar mais. Depois que conhecem as crianças, começam a fazer suas relações. Sabemos que a escola possui um PPP, então gostaria de saber como ele foi feito e como é usado no cotidiano. O PPP da Escola EGESIPO é vivenciado no seu dia a dia e os professores trabalham de forma integrada, de acordo com o PPP, o qual foi criado em 2012, em um projeto contemporâneo, tendo como base Celestine Freinet e Paulo Freire. O PPP foi desenvolvido com base no objetivo da escola, que é oferecer uma formação voltada para a cidadania, considerando e respeitando o ritmo dos alunos, princípios básicos e autonomia, sendo a criança o sujeito da aprendizagem. A escola possui estratégias para estimular o pensamento da criança sobre a aprendizagem e ser o próprio pesquisador. Quais foram os maiores desafios para a elaboração do PPP e como eles foram superados? De 2007 até os dias atuais, a escola começou a permear o processo de leitura dos alunos, no qual a biblioteca fornece o apoio na leitura, além das aulas também realizar um momento literário, através de uma mediação de leitura com o apoio da biblioteca dentro do seu espaço. Até o ano de 2014, a escola tinha uma jornada ampliada de 7 horas, no qual, no período matutino, realizavam as aulas das disciplinas do currículo e, no período vespertino, os alunos participavam de oficinas de música, dança popular e oficinas de leitura. Atualmente, o PPP está passando por uma reconstrução, pois o cenário atual não se encaixa mais nos parâmetros do PPP criado em 2012,
Ele foi construído pela coordenação pedagógica juntamente com a equipe de apoio, com o objetivo de formar um aluno cidadão. Ele é utilizado diariamente pelos professores através da não separação por anos escolares. Os professores são responsáveis apenas por um componente, que é matemática. Usam as técnicas de Frenet, como a assembleia que acontece de 15 em 15 dias. Os alunos sentam-se nas salas de forma coletiva para contribuir com a interação entre eles, realizando adaptação para os dias atuais de acordo com a BNCC. Concluímos assim, com base em tudo que vimos e foi observado, a articulação dos eixos entre si, como, por exemplo, a utilização de livros de literatura como aliado no processo de alfabetização e letramento, estando presentes no momento de apreciação do livro em sala de aula e externo ao espaço escolar. Essa articulação dos eixos abordados ocorre através da mediação realizada pelo projeto pedagógico, que é utilizado como base para coordenar as demais atividades da escola, desde as leituras e oficinas literárias até as atividades desenvolvidas coletivamente, proporcionando dessa forma a organização e articulação dos eixos entre si, pois o aluno tem a autonomia de ser o protagonista do seu aprendizado, realizando a interdisciplinariedade dos eixos para favorecer o seu aprendizado.